A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, paralisou na tarde deste domingo o jogo entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo, após 5 minutos do início da partida. Posteriormente, o árbitro decidiu encerrar o jogo. A decisão de paralisar o jogo foi tomada após 4 jogadores argentinos entrarem em campo, mesmo com a determinação da Argentina de que teriam de cumprir isolamento no hotel para serem deportados para a Argentina. Sem citar os nomes dos jogadores, a agência informou que os jogadores teriam descumprido as regras sanitárias brasileiras, segundo as quais viajantes estrangeiros que tenham passagem nos últimos 14 dias pelo Reino Unido, África do Sul, Irlanda do Norte e Índia estão impedidos de ingressar no Brasil. Diante da situação, há possibilidades de os jogadores serem deportados do país. Após reunião com as autoridades em saúde, confirmou-se, após consulta de passaportes dos 4 jogadores envolvidos, que os atletas descumpriram a regra para a entrada de viajantes em solo brasileiro prevista na portaria interministerial número 655 de 2021, foi o que informou em nota a Anvisa, referindo-se aos viajantes que chegam ao Brasil em voo de Caracas, Venezuela, com destino a Guarulhos. A Anvisa informou que considera a situação risco sanitário grave, motivo pelo qual orientou as autoridades em saúde locais a determinarem a imediata quarentena dos jogadores que estão impedidos de participar de qualquer atividade e devem ser impedidos de permanecer em território brasileiro. Apesar das identidades não terem sido reveladas, Emiliano Martinez e Emiliano Buendia, do Aston Villa da Inglaterra, entraram em campo contra o Brentford no dia 28 de agosto, enquanto Lo Celso e Christian Romero, do Tottenham da Inglaterra, ficaram no banco contra o Watford no dia seguinte. Os 4 declararam que não estiveram nos últimos 14 dias no Reino Unido. O jogo estava previsto para começar às 16 horas na Neoquímica Arena em São Paulo, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil lidera a competição de forma isolada com 21 pontos. A Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, publicou em suas redes sociais que o árbitro encerrou a partida entre Brasil e Argentina e a partida está suspensa. O árbitro e um comissionário da partida levarão um relatório à Comissão Disciplinar da FIFA, que vai determinar quais serão os próximos passos. Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol lamentou profundamente o ocorrido. A CBF defende a implementação de mais rigorosos protocolos sanitários e os cumpre em sua integralidade. Porém, ressalta que ficou absolutamente surpresa com o momento em que a ação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ocorreu, com a partida já tendo sido iniciada, visto que a Anvisa poderia ter exercido sua atividade de forma muito mais adequada nos vários momentos e dias anteriores ao jogo. Em nota, a CBF informa que em nenhum momento o presidente interino da entidade, o Edinaldo Rodrigues, ou outro dirigente da confederação, interferiu em qualquer ponto relativo ao protocolo sanitário estabelecido pelas autoridades brasileiras para a entrada de pessoas no país. A Associação Argentina de Futebol, entidade que administra o futebol do país vizinho, informou à Anvisa que 4 jogadores argentinos que teriam infringido as regras sanitárias entrariam sim em campo neste domingo, porque os dirigentes argentinos buscavam a autorização do governo brasileiro. A informação foi dada pela Associação Argentina de Futebol em reunião que foi realizada na tarde do sábado, dia 4 de setembro, em que a Confederação Argentina foi comunicada de que os jogadores não poderiam participar da partida entre as seleções do Brasil e da Argentina neste domingo. A portaria que restringe a entrada de brasileiros permite que as regras não sejam aplicadas aos estrangeiros cujo ingresso seja autorizado especificamente pelo governo brasileiro em vista do interesse público ou por questões humanitárias. Entretanto, a associação não apresentou a autorização para o ingresso dos jogadores. Não foi informado quem do governo brasileiro deu a autorização para a participação dos jogadores argentinos. O alerta de que os jogadores argentinos não poderiam entrar em campo foi feito, portanto, um dia antes do jogo. Na reunião, também foi ressaltado que os atletas fizeram declarações falsas no formulário ao entrar no Brasil. Neste domingo, agentes da Polícia Federal e da Anvisa entraram em campo na Neoquímica Arena, em São Paulo, para retirar os atletas argentinos
Emiliano Martínez, Buendia, Cristian Romero e Giovanni Lo Celso. Na sequência, a Conmebol suspendeu a partida.